Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Nós encerramos o programa passado contando uma história do Pedro. Lembra? Que é um espírito que se aproximou da equipe formada por Allan Kardec, que tinha o psicógrafo, um médium psicógrafo, e o Pedro foi chamado e falou sobre a vida dele, que ele era um rapaz leviano, desmiolado, que ele morreu aos 20 anos de idade, que o tio dele era uma boa pessoa, ele forneceu o endereço do tio dele, até para a equipe dos médios irem verificar a história dele e constatar que aquela era uma história verdadeira. E nós contávamos essa história para mostrar que, quando a gente desencarna, nós continuamos exatamente com a nossa personalidade, com a nossa maneira de viver. Ninguém vira anjo, ninguém vira bonzinho porque desencarnou. E muitas vezes nós desencarnamos e ficamos por aqui. Às vezes atrapalhamos as pessoas, às vezes queremos ajudar a nossa maneira e atrapalhamos a si mesmo. Às vezes nós vamos ser levados para alguma colônia espiritual, mas cada caso nós vamos estudar ao longo dos programas. Mas esse caso do Pedro, ele está na Revista Espírita, que era uma revista escrita por Kardec, e tinha vários casos. E é bom a gente estudar os casos, porque dentro dessas revistas, dentro dos casos, vem muitas questões, muitas perguntas, para a gente abrir a nossa mente, para a gente fazer uma reflexão sobre a maneira que nós estamos agindo, como é que a gente se comporta, como é que nós nos relacionamos com o mundo, porque vai ser assim quando desencarnarmos. E nós encerramos o programa quando o médium fez uma pergunta para o espírito, como é que ele passava o tempo dele. E aí ele falou que ele vivia entre as pessoas. Ele vivia nos teatros, nas festas, ia sempre junto de pessoas levianas. Como ele era uma pessoa leviana quando estava encarnado, desencarnou e estava sempre ali, naquelas conversas fúteis. E tem cenas muito engraçadas, como essa, por exemplo, que ele fala: surpreendo coisas hilariantes. Se as pessoas soubessem as testemunhas que têm quando julgam estar a sós. É interessante porque, paralelo a isso, esse rapaz que está de joelhos com a flor era um Dom Juan. Era um homem que gostava de seduzir as moças apenas pelo prazer de seduzi-las de uma forma leviana. E como Pedro era um espírito leviano, estava sempre em contato com ele. Porque nós atraímos os espíritos da mesma forma que nós atraímos as pessoas encarnadas. Não tem pessoas que estão sempre atraindo para ela pessoas briguentas? Ou então tem gente que fala assim: nossa senhora, eu só consigo arrumar amigos trapaceiros. E às vezes não entende o porquê. Às vezes está relacionado com outras vidas, com uma frequência que nós trazemos dentro de nós, que faz com que essa afinidade, que essa ligação tão tênue capte esses mesmos pensamentos. Mas nós estamos sempre na mesma frequência dos nossos pensamentos mais íntimos, que muitas vezes até nós desconhecemos. E aí o Pedro, ele chega um determinado momento que ele fala: falta-me a realidade dos prazeres. Não sou elevado para usufruir a felicidade moral. Desejo tudo o que vejo e isso me tortura. Aborreço-me e procuro matar o tempo como posso. Como é longo o tempo. Fico numa inquietude que não posso definir. Preferiria sofrer as misérias da vida
que é essa ansiedade que me confunde. Então ele está desencarnado e ele está convivendo na sociedade, desejando participar de tudo, mas não consegue. Por quê? Porque ninguém o enxerga, ele não consegue interagir. Quantos espíritos não estão aqui à nossa volta, na rua, nas casas, nos shoppings, e querendo participar e não consegue. Até ter algum médium, algum vidente que consiga orientá-lo. E muitos espíritos que desencarnam têm uma dificuldade de aceitar a própria morte por saber que está vivo, que está ali, está vendo a sua família, fala e ninguém o escuta. E é um sofrimento muito grande, porque nós temos sempre que pensar que a morte não é um aniquilamento. Nós vamos prosseguir, é apenas o corpo que morre. E essa morte do corpo, nem essa é um aniquilamento, porque é uma transformação devido à nossa química que existe no nosso corpo. E continuando a história do Pedro, ele fala para o psicógrafo, o médium, ele diz: falta-me a realidade dos prazeres. Não sou elevado para usufruir a felicidade moral. Por quê que ele não é? Porque ele sempre foi uma pessoa leviana. Daí ele não consegue absolutamente ter esse prazer da tranquilidade, da felicidade, porque foi uma coisa que ele não conquistou. E aí mostra ele nos teatros, nos cafés, sempre quando existe uma conversa leviana, ele sempre era atraído e ele, com o pensamento dele, ele também sugeria às pessoas algum tipo de pensamento. E um belo dia, dando continuidade a esse trabalho da psicografia, um médium que estava acompanhando ele, o caso dele, falou para ele: gostaria de oferecer-te uma oportunidade para praticar uma boa ação. Queres? E aí ele aceitou. E a partir desse momento, o Pedro começa a perceber a presença do mentor espiritual. E a partir daí, as sessões mediúnicas que ele participava como espírito, ele via já o mentor dele. Muito interessante. Por que agora ele está vendo o mentor dele? Porque ele mudou a frequência do pensamento. Ele agora deseja fazer o bem, ele deseja ser uma pessoa melhor. Então, toda vez que nós desejamos algo de bom, automaticamente nós atraímos esses espíritos do bem que nos fortalecem. Nós devemos buscar esses amigos espirituais. Devemos conversar mentalmente. Quantas vezes nós conversamos mentalmente com pessoas que a gente não gosta? Às vezes a gente cria uma briga mental com alguém e aí fica na mente o tempo inteiro. Mas se a pessoa falar isso, eu vou responder aquilo. E a gente passa o dia inteiro gastando uma energia preciosa, montando na nossa mente um filme de uma desavença muito grande. Por que não substituir essas conversas mentais com pessoas que nós não gostamos? Que tal substituir essas conversas conversando com Jesus, conversando com um mentor espiritual, conversando com algum ser que você julgue, que você ache que realmente vale a pena? É muito importante isso, porque nós vamos o quê? Subindo o nosso padrão vibratório. Nós vamos melhorando a nossa condição de pensamento, a nossa condição mental. E toda vez que nós queremos fazer o bem, há uma conspiração dos amigos espirituais para nos ajudar e nos fortalecer. E, continuando aqui, na questão 234 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: existem, como já foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes como estâncias transitórias ou locais de repouso? Esse termo espírito errante é
o espírito, quando ele desencarna, e ele não sabe ainda exatamente o que está acontecendo, ou seja, ele está no mundo dos espíritos, né? Então, isso é um termo usado. E os espíritos falam, sim, existem. São particularmente destinados aos seres errantes que podem neles habitar temporariamente. E aqui eu trouxe uma observação, que tudo que existe na Terra, todos os raios, raios gama, raio X, ultravioleta, onda larga de rádio, raio AM, tudo isso existe e nós não enxergamos. A única coisa que a gente consegue enxergar de frequência é uma parte muito pequena, que é aquela luz visível, que são as cores. Isto é o que conseguimos enxergar. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, mas como é que existem espíritos que eu não enxergo? Como é que existem essas colônias espirituais que eu não enxergo? Porque estão em dimensões que nós não enxergamos. Por exemplo, aqui, se o celular tocar e eu atender, existe uma onda aqui. Para o meu celular tocar e para eu falar, existem ondas. Nós estamos vendo? Não. Se eu ligar o aparelho de televisão, vai aparecer uma imagem, tem as ondas elétricas ali, mas nós vemos? Não. Então, pelo simples fato de não vermos, não significa que não existe. Agora, a gente tem que ver o que faz sentido. Como é que funciona essas ondas? A energia está em todos os lugares. E nós somos o quê? Nós somos energia. Então, quando nós desencarnamos, nós continuamos a existir e essas instâncias, esses lugares que os espíritos falam, eles existem também numa outra dimensão. Na mesma dimensão que o espírito, nós espíritos, estaremos compatíveis, não mais necessitando desse corpo denso, com essas especificações que o nosso corpo aqui na Terra tem. Por que essas sondas todas que existem nos outros planetas não detectam vida? Por certo, estão em outras dimensões que a gente não consegue enxergar. Nós somos preparados para enxergar uma determinada dimensão. E a ciência, a tecnologia está sempre avançando e nos mostrando novidades e sempre alguma coisa que não existia. Como a própria televisão, quando apareceu, foi uma coisa, né? Porque ninguém nunca podia imaginar que aquele aparelho pudesse existir. Tem um livro que se chama Cidade no Além. Esse livro é muito interessante, que é da Igorina Cunha, que ela teve num desdobramento, num sonho, ela foi a uma cidade no mundo espiritual. Ela foi numa colônia no mundo espiritual. O Chico Xavier, o nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, ele psicografou uma série de livros que deu o título justamente da série A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito André Luiz. Quando o André Luiz veio narrando para a gente as experiências pessoais sobre o mundo espiritual, as coisas que ele via, as coisas que ele participava, como que funcionava a sociedade no mundo espiritual, a programação reencarnatória. Então, nós tivemos assim muitas informações através do Chico Xavier. Então, e este livro, especificamente, a Igorina, em desdobramento, ela fez uma visita à cidade espiritual e desenhou como é que funciona o funcionamento, a disposição dessa cidade no além. Então, nós continuaremos no nosso próximo programa. Fique conosco e até lá. Muita paz.